Bem-vindos a este canal YouTube com o Desejo em Cena, hoje abordando o filme Meu Pai, né? Mon Père, a peça original em francês que deu origem ao roteiro do filme, estrelado por esse ator maiúsculo, né, Anthony Hopkins, que num momento já assim muito maduro da sua carreira faz o papel de um pai que está assim envelhecendo e que padece de algum tipo de demência, né? Mais provavelmente um mal de Alzheimer, sem que isso seja assim explicitado no filme. Mas eu queria recomendar o filme e achar argumentos aqui com vocês para que a gente estude mais, para que a gente entenda mais os processos psíquicos aí de terceira idade, principalmente as formas demenciais, né? Está muito bem retratado, clinicamente muito bem retratado. É um processo que vai sendo retratado em função da desagregação, principalmente temporal, que o Anthony, né? Quer dizer, o Anthony Hopkins tem o papel do Anthony pai nesse trabalho, em que ele vai se reencontrando com figuras do seu passado, vai produzindo pequenas sobreposições entre o passado e o presente, vai descontinuando sua experiência, mas isso assim retratado de forma muito rigorosa, com o uso da linguagem fílmica, né? Então não tem explicações, né? Mas é o trabalho mesmo da câmera que posta assim do ponto de vista do Anthony e do ponto de vista daqueles que contracenam com ele, principalmente a filha, que está às voltas com esse processo tão difícil, que é assim a perda de alguém em vida, tá? Então é um tipo muito específico de luto que a gente tem aí, porque a pessoa ela não se vai de uma vez, né? Ela esquece, ela volta, ela se comporta como se nada tivesse acontecido, ela se comporta de forma totalmente funcional nesse contexto e completamente atrapalhada num contexto conexo. Pequenos tiques que ela já tinha se acentuam, porque a gente vai vendo como a pessoa ela luta contra a perda da sua experiência, contra a perda da memória, contra a perda da cognição, contra a perda do funcionamento visomotor, ela luta contra a perda da sua autonomia. Então a gente tem um trabalho psíquico que é muito difícil de intervir, porque assim a gente quer reconhecer ao máximo que aquela pessoa ela está compensando, equívocos de memória, pedaços da experiência que estão faltando, e que ela corrige, mas ela ao mesmo tempo percebe que tem algo que não está bom, tem algo que não está certo. Então o filme retrata com fineza um primeiro momento desse processo, que é um momento marcado por um sentimento de perseguição. Estão mexendo nas minhas coisas, tem alguém fazendo algo, pegaram o meu relógio, daí ele faz um teste para descobrir que a empregada, que a cuidadora tá mexendo nas coisas dele, daí ele se indispõe com a cuidadora, e quando vai ver, ele mesmo tinha esquecido o lugar em que a coisa tinha sido posta, e mostrando então como isso tem assim um primeiro momento paranoide, né? E que muitas vezes é extremamente desagradável, é intolerável para aqueles que do outro lado estão passando por essa inversão, né? Um dia fomos pequenos, fomos cuidados por aqueles pais, por aquele pai, por aquela mãe, por aquelas figuras cuidadoras, o tempo vai passando e chega um momento que é um momento de inversão, né? Em que nós passamos a cuidar deles como um dia eles cuidaram de nós.
E esse momento é crítico. Ele é crítico porque ele envolve determinações inconscientes de todo tipo. Ou seja, aquilo que caiu mal, que ficou mais mal resolvido, que ficou assim pendente na tua relação de poder, mas também uma relação de criação e autoridade, agora volta de maneira invertida. Então, às vezes, volta gerando hostilidade maior do que seria assim necessário, às vezes volta gerando indiferença. Você diz, mas de onde está vindo essa indiferença? Ah, é porque lá atrás, ali naquele momento que eu precisava, você não estava, então agora que você precisa, e eu não aguento ver a sua passividade, porque a sua passividade me remete ao déficit de amor e dedicação que eu, às vezes, imaginariamente construí antes, né? Isso é muito difícil de descrever, muito impactante, e o filme consegue fazer, né? Ele consegue fazer alternando, né, o ponto de vista do Anthony com o ponto de vista dos que estão em volta. Então você é levado para uma experiência muito próxima daquela que pode ser a do sujeito que tá perdendo a experiência de si, né? Porque você não entende passagens do filme, você fica, vamos dizer assim, irritado, porque como é que isso foi daquilo? Não, mas isso é verdade ou mentira? Isso tá, enfim, como uma ilusão ou será que poderia ter acontecido? E aí é um segundo momento desse processo, né, em que começam então a emergir às vezes alucinações, ou até mesmo, e o mais comum, são lembranças entrecortadas, né? Então uma pessoa ali, uma cuidadora, que lembra aquela filha que você perdeu, que morreu, né? Bom, isso é tão doloroso que foi a perda da filha, é esquecido. Então quando você encontra aquela pessoa que se parece com ela, é ela, só pode ser ela, né? Nesse mecanismo de luta, né, entre percepção, memória, ajuste cognitivo e reestabilização do sujeito. Tá? Então começam a acontecer trocas de nomes, esquecimentos que do outro lado são tomados como uma afronta. Né? Eu estou aqui te cuidando, abrindo mão do meu trabalho, dos meus sonhos, da minha vida, e você não obedece, não toma banho quando precisa, não faz o que eu te falei que era para falar ou para fazer. É uma das condições mais patógenas, mais assim de produzir, reavivar neuroses infantis, é essa condição que você está cuidando daqueles que um dia cuidaram de você, né? Especialmente quando a gente está numa doença que toma anos, né? Numa doença em que às vezes você tem que dizer mais de uma vez para aquela pessoa, né, que ela tem um problema, que ela está com uma dificuldade, e cada vez que você diz por quê, e você diz porque ela pergunta, ela chora, ela sofre, mas depois ela quer saber de novo, de tal maneira que a gente tem uma espécie de pesadelo malebranchiano. Malebranche é um filósofo francês, mais ou menos contemporâneo assim do Spinoza, e que dizia assim, Deus existe, só que ele é malvado. Deus, ele, por exemplo, ele faz experimentos com a gente do seguinte tipo, e ele faz a gente sonhar e sofrer muito e ser torturado, e depois a gente acordar e esquecer tudo. Né? E daí no dia seguinte sonha e de novo é torturado, é se viciado, e Deus é tão malvado que ele faz isso e ele faz a gente esquecer, e daí a gente não consegue se defender, e Malebranche volta muito quando a gente pensa nesse processo do esquecimento que a pessoa vai tendo do seu próprio sofrimento e da sua própria situação, mas que não é um esquecimento completo. Né? Porque se fosse, era simplesmente um corte e uma tentativa de sutura. Não, reaparecem memórias dolorosas, reaparecem memórias traumáticas, reaparecem memórias fora de ordem, de tal maneira que você tem que, para corrigir essas memórias, recontar que, bom, aquela pessoa se foi, aquela outra pessoa não está aí, essa pessoa... Bom, e chega um momento em que você desiste de tentar corrigir, né? E a gente vai então para uma terceira fase. A gente percebe que aquela pessoa não está repetindo, como diz o meu amigo Cláudio Tebas, né? Que ela está dizendo aquilo pela primeira vez.
E que ou a gente recontextualiza, cria situações lúdicas, a gente tenta recriar um mundo junto com aquele outro, ou então a tendência é de desligamento, a tendência é de recolhimento, o que leva a pessoa a momentos, né, de redescoberta de si em extrema solidão, em extremo desamparo, né? A pergunta, né, aí que vai se impondo é a pergunta trágica, dramática, né? Quem sou eu? Quem sou eu sem minhas memórias? Quem sou eu sem os meus outros significativos? Quem sou eu sem os meus objetos? Quem sou eu sem a minha casa? Quem sou eu sem os meus livros? Quem sou eu sem as minhas músicas? Ou seja, um estado que vai te levando para uma consciência cada vez mais instantânea, mas também transparente, incapaz de reter, que é uma perda de si em vida, né? A pessoa está viva, ela tem lampejos, mas ela vai cada vez mais se desligando, né? Então é um filme que eu acho difícil, duro, como outros filmes, né? Como Para Sempre Alice, como Amor, como filmes que a gente está vendo aí tão tematizando isso, porque estão preparando o envelhecimento de uma população mundial e também brasileira que cada vez mais vai estar exposta a isso e vai ter que lidar com isso, mobilizando então a família, cuidadores, psicólogos, pessoas que vão concorrer para fazer essa travessia tão difícil. Acho esse filme assim um filme obrigatório para a gente ter em vista, né, ter em mente o que é essa experiência, porque se a gente é colhido, né, sem algum repertório, a chance de assim você sabe, mas não consegue integrar isso subjetivamente, e aí continua nesses últimos momentos a brigar, a se degladiar, a se debater com aquela pessoa que por outro lado você ama, faz parte da sua história, e que você jamais gostaria de estar, enfim, naquele percurso ali, com versões fantasmáticas, né, daquela pessoa e de você mesmo, que aquela pessoa acaba puxando para fora, acaba tirando. Então é uma aula que assim a gente precisa ter, é dolorosa, mas a gente precisa ter, porque senão a gente vai cometer muitos erros na condução desse processo, que já é por si tão difícil. A gente não vai dar chance para um animal de estimação muito importante para pessoas nessa situação. A gente vai mudar a pessoa de casa, a gente vê isso acontecendo no filme, isso acelera o processo, porque a memória da pessoa ela passa a se exteriorizar, a depender dos espaços-tempo em que você está vivendo. E você muda a pessoa de casa, porque muitas vezes ela ficou viúva, ela está sozinha, a casa é grande, daí você tira isso dela. Você só introduz cuidadores muito tempo depois, quando a coisa já é assim insuportável, quando está dramática, de tal forma que aquela pessoa não consegue mais se ligar com o cuidador. E daí ela briga com o cuidador briga com ela. Por quê? Porque você não pensou antes que esse vínculo precisa ser feito enquanto a pessoa ainda está em condições. E disso para resolver o banco, resolver a herança, resolver tantas coisas que existem aí pelo caminho, dolorosas, e que a gente vai evitando, porque a pessoa vai e volta, e daí complica mais, e daí gera aí um passivo muitas vezes pior do que o necessário, né? Acho que o filme é excelente, ele deixa de mostrar tão bem as desorientações espaciais, né, que são tão comuns, da pessoa não conseguir voltar para casa, não saber onde está a chave, às vezes esquece da geografia do lugar onde passou a vida toda, né? Os outros não se conformam com isso, mas acontece exatamente assim, né? Essa dimensão espacial, porque é uma peça, né? Ela é menos clara, mas isso em troca permite que a gente ganhe uma viagem por uma fragmentação da experiência temporal, uma decomposição da experiência temporal, que é uma aula de psicologia, uma aula,
um tratado sobre como funciona a nossa consciência. Então é isso, desejo em cena para vocês, Anthony Hopkins, meu pai. What about me, Dad? Who exactly am I? Por hoje é só. Para receber mais fragmentos do Desejo em Cena, basta clicar aqui no Aqueronta Movebo. E esse que vai conduzir nossos queridos entes por, às vezes, essa terrível trajetória pelo estígio que são as demências.